Paz de Deus a todos os irmãos, uma boa noite a todos, muita saudade de cada um de vocês, de cada uma das famílias que compõem aí o nosso núcleo de comunidade da Igreja Nosso Jesus Cristo, aqui em Jerinu, em Campo Limpo Paulista. Temos passado aí já algumas semanas sem estarmos nos encontrando fisicamente. Nós voltamos para este culto, né? Mais um domingo, mais um vídeo culto, e agradecidos a Deus. Um domingo muito especial, diferente. É importante para nós que seja um momento de Deus nas nossas vidas, realmente nos levando a uma comunhão profunda com o Senhor, e que durante as palavras, testemunhos, louvores, enfim, que durante esse período que vamos estar junto, a glória de Deus possa inundar todos os nossos corações. Deus abençoe os irmãos, nossos irmãos possam prestar atenção, creio que Deus tem muito para falar conosco nesta noite, e com certeza nós vamos sair alimentados e abençoados em nome de Jesus. Fica na paz. Paz de Deus, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui, né, com essa incumbência de trazer uma palavra, né, uma pequena palavra inicial para esse culto, que eu creio que será uma bênção, né? E eu tenho apenas uma breve reflexão, né, irmãos? Está em Jeremias 32, e o título é Jeremias compra um campo, né? Os irmãos depois poderão estar lendo todo o capítulo, e os irmãos vão entender bem. Eu quero ler apenas uns versículos aqui no final, tá, irmãos? Que diz assim, olha, a partir do 42. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas, no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade dos montes de Cefelá e no Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Bom, até aqui. Quer dizer, aqui são apenas esses versículos, né? Mas aqui, se vocês lerem todo o capítulo, vão ver que Jeremias, Deus manda ele comprar. Ele está lá preso, né? Primeiro ele foi preso por ter pregado a palavra, né? Ele disse para o rei Zedequias que eles iam ser realmente escravizados pela Babilônia, né? Pelo rei da Babilônia. Eles seriam aprisionados, que mesmo que eles lutassem, eles não seriam bem-sucedidos, e que eles seriam aprisionados, né? E por falar isso, por falar a verdade, ele foi aprisionado, ele foi preso, né? Pagou um preço por pregar a palavra de Deus. Irmãos, isso já me chama uma atenção para uma coisa. A gente precisa estar se preocupando em pregar a palavra de Deus, em anunciar e falar a verdade, falar aquilo que Deus quer falar e não aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Porque as pessoas querem ouvir coisas apenas que lhes interessam. E às vezes o Senhor, nem sempre o Senhor quer falar coisas que interessam, né, as pessoas, porque muitas vezes a salvação de uma pessoa depende de você falar a palavra, sabe? A salvação depende de você estar anunciando que ela está caminhando para um lado errado, para um lado de perdição, né? Para um caminho que vai levar à morte, sabe? E às vezes, se os pregadores estiverem preocupados em agradar as pessoas, eles não vão fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem ouvir coisas que elas precisam realmente estar se consertando, né? Palavras que elas precisam se consertar, elas não querem ser exortadas. E o Senhor, Ele não está preocupado com isso, irmãos. Os homens às vezes se preocupam, mas nós vemos aqui um grande exemplo em Jeremias, que pagou o preço de ser um homem de Deus, de falar a palavra realmente como ela era. E ele disse, né, que eles iam ser aprisionados, que eles não seriam bem-sucedidos ao enfrentarem, né, os povos babilônicos, né? E foi o que aconteceu mesmo, né? E eles foram aprisionados depois, eles foram realmente saqueados, foram presos, né? E, irmãos, e Jeremias pagando esse preço e tal, e ele começa a falar, e ele fala que ele comprou, que Deus mandou comprar uma propriedade de um parente dele lá, né, de um primo dele. E se cumpriu, tudo que ele falou, que Deus falou para ele, se cumpriu, ele comprou aquela propriedade. E só que na verdade isso aí, irmãos, nada mais do que uma simbologia, um símbolo, né? É um símbolo do que, irmãos? É onde eu quero falar com os irmãos, algo que tem vindo no meu coração. Eu gostaria de ter mais tempo para poder falar, mas vou ter que abreviar aqui, né? Que, irmãos, o tempo, as coisas ali ficaram ruins e foram ficando cada vez piores, né? E realmente o povo de Judá ali foi saqueado e foi preso, né? Aprisionado, e em determinado momento eles não viam mais saída, não viam mais solução para nada.
sabe? E aqui mesmo fala, aqui na palavra vocês vão achar aqui um versículo que fala, aqui olha, aqui ó, no 36. Portanto assim diz o Senhor a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios, por meio da guerra, da fome e da peste. Está falando de guerra, fome e peste aqui, irmãos. Olha que interessante. Estamos vivendo um tempo agora, né? Esse exato momento que a gente está vivendo, onde tem guerra, uma guerra que a gente não, muitas vezes não percebe que é uma guerra, mas é uma guerra, sabe? Não é homens atirando em homens, não é países atirando em outros países, jogando bombas, nada. Mas estamos tendo uma guerra, sim, uma guerra espiritual, estamos tendo uma guerra política, uma guerra, irmãos, em todos os sentidos. Há uma guerra, sabe? Há uma guerra nessa terra. E nós, irmãos, estamos vivendo um tempo de fome, pessoas estão perdendo seus trabalhos, seus empregos, tendo que fechar as suas empresas, né, os pequenos empresários, estão perdendo, sabe, condição de sustentar suas famílias, e já está tendo fome. E temos aí uma peste, né, espalhada na face dessa terra, né, irmãos? Nós estamos vivendo esse tempo. Mas só que o Senhor falou para Jeremias, através essa simbologia, né, dele comprar aquele campo, que naquele lugar ainda haveria solução, que o Senhor pessoas estariam comprando ali, estariam comprando propriedades, estariam registrando as suas propriedades, sabe? Era promessa de renovo para aquele lugar, promessa de nova vida naquele lugar onde parecia que já estava tudo destruído, né? O Senhor ainda fala, onde não tinha mais nada. E o Senhor fala que ele ia congregar o povo dele de novo, o povo dele ia falar uma só língua, eles iam ter o mesmo propósito, sabe? E o Senhor tem isso para nós, irmãos, depois de tudo isso, sabe? Eu creio que tudo isso que está acontecendo conosco foi permissão de Deus, sabe? A igreja estava precisando ser chacoalhada, sabe? Você e eu precisávamos ser chacoalhados, precisávamos entender o que o Senhor quer da nossa vida, precisávamos buscar mais a direção de Deus, a vontade dEle, e estávamos aí apáticos, a igreja estava apática, irmãos. Então era necessário esse chacoalhão, sabe? E as pessoas aí nesse mundo precisavam ouvir, as pessoas aí nesse mundo precisavam saber que existe um Deus, sabe? Que não dá para ir fazendo tudo o que querem, não, achando que tem um Deus, sim, tem um Deus sobre tudo e sobre todos, né? E a esse Deus todos vão ter que prestar conta um dia, sabe? Diante desse Deus. Irmãos, e é isso, sabe? E o Senhor, ele tinha, sabe, os filhos dele, os servos dele que ele já tinha, já estava já no coração do Senhor, os quais ele ia levar, né? Alguns ainda precisariam estar sendo tratados, né? A igreja, irmãos, muitos na igreja precisariam ainda estar se convertendo, muitos que estão frequentando a igreja, né? Que são frequentadores de igreja de muitos anos, precisariam se converter de verdade, sabe? O Senhor tem um tratamento para a sua igreja, irmãos. Ele tem um tratamento para essa humanidade, para essa terra, e tem um tratamento para a sua igreja, sabe? E Ele está tratando conosco, irmãos. E nós temos que estar atentos a isso, irmãos, e não deixarmos desfalecer a nossa fé, não deixar a nossa fé ser minada, roubada, sabe? Porque essa situação que está aí é para acabar com a nossa fé, para nos roubar, irmãos, sabe? O inimigo das nossas almas, o que ele mais batalha, luta para que a gente saia do foco, né? Daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu te convoco, né? Eu conclamo a todos os servos de Deus a não deixar, sabe, que essa situação toda que está acontecendo aí é triste, assim, temos perdido vida, temos né, vidas aí têm sido ceifadas, sabe, famílias, né, inteiras, tem coisas tristes que realmente entristecem o coração, mas nós não podemos deixar que isso, irmãos, roube a nossa fé, que isso mine, sabe, a nossa fé, sabe, vamos continuar firmes aí, confiantes no Senhor, crendo que nós temos coisas boas do Senhor nessa terra e depois dela, sabe, na vida eterna, muito mais, sabe, nós temos aí realmente, sabe, uma grande vitória do Senhor chegando na nossa vida, vamos crer nisso, vamos crer, estamos na Páscoa, e a Páscoa nos remete à esperança, sabe, a realmente nos lembrarmos de que coisas boas o Senhor tem na nossa vida ainda, sabe, Ele tem vida, Ele tem salvação, Ele tem libertação, sabe, irmãos, então não vai ficar dessa forma, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai curar, o Senhor vai mudar toda essa história, sabe, o Senhor vai trazer restauração, irmãos, sabe, eu creio nisso, eu confio, proclame isso junto comigo, sabe, boas novas, eu não tenho mais perdido meu tempo, graças a Deus, em frente de televisão, vendo essas notícias, não essas más notícias, e nem mesmo nas redes sociais, eu não tenho mais Facebook, não me interesso mais por essas coisas, eu quero me encher da palavra de Deus, das coisas que são eternas, irmãos, é isso que eu desejo para todos vocês, amém? Que vocês possam guardar isso no coração, irmãos, essa breve palavra, sabe? Que você possa guardar no seu coração, que o Senhor tem restauração, que o Senhor tem um plano maravilhoso, sabe? Depois de tudo isso, o Senhor tem coisas boas. Eu creio que coisas boas estão chegando, irmãos, coisas boas estão chegando, sabe? Eu continuo declarando boas novas, boas notícias. Eu estou dando ouvido para as boas notícias, sabe? As más notícias eu descarto todas. E é isso que eu desejo para você, meu irmão.
que a paz que excede a todo entendimento humano possa encher os vossos corações, amém? Vou fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, te agradecendo por essa palavra, Pai, que ela possa, Senhor Deus querido Santo, que o Senhor possa falar muito mais aos nossos corações, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar convencendo e falando a cada um segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, amados irmãos, Deus abençoe sua vida nesta noite. Seja muito bem-vindo neste culto. Estamos aqui para cada um no seu lar. Nós estamos longe um do outro, mas certamente unidos em espírito, para adorar, para engrandecer, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida nesta noite e que o teu coração esteja aberto. Louve a Deus conosco. Abra o seu coração. Se Jesus não morresse e não ressurgisse entre os mortos, vã seria nossa fé. Muitos mártires heróis, muitos já morreram por alguém. Nosso ser, como o sol alvorecer, e a mensagem viva é que somos novas criaturas, porque Ele Senhor das nossas vidas, nós queremos te adorar. A palavra diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores.
a tais que te adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está à procura de pessoas que tenham uma voz maravilhosa, que saibam tocar com muita técnica. O Senhor está à procura de homens e mulheres que tenham um coração disposto a obedecê-lo, a adorá-lo, a viver uma vida com Ele, uma vida íntima. O Espírito Santo de Deus busca esses corações que estejam prontos, que estejam desejosos de estar na presença do Senhor. A palavra diz que Jesus Cristo fez todas as coisas, que Deus fez todas as coisas para louvor e glória do santo nome dEle. Você, meu irmão, minha irmã, você foi convidado pelo Senhor, pelo próprio Deus, para adorá-lo, para se prostrar diante dEle e viver uma vida de adoração. Adore ao Senhor. Está feliz? Adore ao Senhor. Está triste? Adore ao Senhor. Em todo tempo, adore ao Senhor, porque somente Ele é digno de ser adorado. Vim, Jesus, para adorar-te. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pecados lá na
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor.
Aleluia. Glória a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Amados, enquanto eu estou tentando fazer essa gravação, eu precisei parar um pouco para louvar a Deus aqui, glorificar o nome do nosso Deus, porque eu não posso deixar de me sentir tocado, o Espírito Santo de Deus tocando na minha vida, enquanto eu penso aqui nas maravilhas, na grandeza do Senhor, aquilo que Ele fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Teve um dia na humanidade, há mais de 2000 anos atrás, que houve trevas, o dia tornou-se em trevas, foi um marco na história da humanidade, um marco na nossa história, porque houve um homem que era Deus, mas que também era homem, um Deus que desceu do céu, foi enviado pelo Pai e fez-se homem, fez-se carne para vir à terra e tomar das mãos do diabo a chave da morte. Ele que morreu, sendo perfeito, morreu pelo meu e pelo seu pecado. A palavra diz que naquele dia fez em trevas e o véu do templo se rasgou. Houve um brado na cruz do Calvário, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele estava sendo afastado de Deus. E essa foi a maior tristeza de Jesus Cristo. Talvez não suas dores, mas o fato dele estar sendo afastado de Deus naquele momento, não porque ele era pecador, não porque ele tinha algum pecado, mas por causa dos meus e os seus pecados. Diz a palavra, e quando ele entregou o seu espírito a Deus, ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali o nosso Senhor estava sendo morto e Ele carregava sobre as suas costas o peso do nosso pecado, as dores, o nosso castigo, quando Ele mesmo nunca havia pecado. Mas Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Ele fez isso para que nós pudéssemos hoje louvá-lo, engrandecê-lo e termos a certeza de que quando nós fecharmos os nossos olhos ou Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja nos ares, nós, pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue precioso dele na cruz do Calvário, nós tivéssemos essa certeza de que estaremos no céu com o Senhor. Agradeçamos a Deus, agradeçamos ao Espírito, agradeçamos a Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário, para sempre e para todo sempre te engrandeceremos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Pai. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A paz de Deus, amados. Que bom estarmos juntos novamente. Como os dias são difíceis, o que nos alimenta, o que nos consola, o que nos abriga é estarmos juntos, ouvindo a palavra, adorando, jejuando e orando a Deus. Eu queria nessa hora compartilhar com você uma palavra, mais uma palavra do Senhor aos nossos corações. Ela está lá em Zacarias 14 e ela diz assim:
Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor à peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, nem haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Que coisa maravilhosa, né? É uma palavra um pouco difícil às vezes, né, ao nosso primeiro olhar, porque o livro de Zacarias é um livro difícil de interpretação, mas lá no começo, no capítulo 1 de Zacarias, ele começa sobre a exortação ao arrependimento para a volta daquele povo ao Senhor, por causa da sua desobediência. E aí ele começa então, há vários capítulos passando, falando sobre o jejum que não agrada a Deus, falando sobre ídolos, sobre falsos profetas. E aqui nós vemos o juízo do Senhor sobre Jerusalém e os seus opressores. Zacarias ministrou a esses, daquele povo, para que eles pudessem se lembrar do Senhor de novo, consolando aquele povo, encorajando a permanecer fiel em dias de aflições. Incentivou também a reconstruir o templo e se lembrar das promessas do Senhor. Zacarias, ele tem um papel também fundamental e importante como profeta, para que o homem pudesse entender de novo, voltar-se de novo à construção do seu templo, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 14, ele fala sobre que o dia do Senhor vem e que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Mas ele diz aqui sobre uma coisa importante também, que a cidade seria tomada, as casas seriam saqueadas, mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas a outra metade, ela vai permanecer na cidade. E o Senhor, ele fala aqui que sobre o Monte das Oliveiras, que domina, uma cordilheira que vai do norte ao sudeste de Jerusalém, e que ela seria dividida em dois, criando um vale para a fuga daquela cidade. A direção para o leste era a direção mais difícil, era mais lenta, era a qual, se nós hoje tivéssemos que tomar uma opção por ir, nós não iríamos por ela. Nós queríamos aquela que fosse mais rápida, aquela que fosse mais fácil. Mas o Senhor diz aqui no versículo 8, naquele dia sucederá que correrá de Jerusalém também águas vivas. O Senhor, além de trazer aquele povo a um refúgio, a um abrigo, a uma segurança, que estariam com Deus, ele também no versículo 8 diz que ele traz águas vivas. Ele é a água viva. A palavra de Deus diz para nós que a quem beber daquela água, daquela fonte, nunca mais será sede, será nele uma fonte eterna. E esses são os dias, amados, que nós precisamos confiar em Deus, colocar os nossos corações em seguranças com Deus, porque Deus é o único que pode, amados, nos dar a direção. E a palavra de Deus diz assim, que nos tempos difíceis é só o Senhor que nos faz trazer de volta a alegria, a paz, trazer a comunhão, a intimidade, porque isso vem de uma intimidade com Deus. Então a palavra de Deus diz para nós assim, olha, não se preocupe quando nós estamos vendo tanta adversidade, tantas coisas ruins, tantas notícias más.
A palavra de Deus diz assim, que é um tempo para todas as coisas. Tudo começa, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Irmãos, saiba de uma coisa, Deus é fiel, Deus continua fiel, Deus continua cumprindo a sua palavra, as suas promessas. Então, nós não vamos temer o dia mau, porque o Senhor, Ele está fazendo com que as coisas se cumpram, e nosso papel é esperar até que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer, cumpra a sua palavra. Então, eu quero deixar para você hoje, para mim, para você, para a igreja, essa palavra. Há um lugar de refúgio para nós, há um lugar de segurança para nós. Deus está ao nosso lado, Ele está junto com as nossas vidas, nossas famílias, cuidando de nós. Nós estamos vivendo um tempo também um pouco parecido com o Egito, quando havia o maná, as suas porções diárias. Nós temos, irmãos, nesses dias sim, uma porção de Deus. Seja em cada área, seja em cada necessidade, seja em cada, a aflição, seja em cada perca, seja em cada ganho, seja em cada segurança, em cada dúvida, Deus tem um refúgio para nós. Então fica firme, fica confiante, olha, não desista da sua fé, não olhe para trás. É um tempo também de nós não estarmos murmurando, de nós não estarmos questionando, mas um tempo de nós estarmos colocando diante de Deus todas as coisas, sabendo e crendo que Deus tem cuidado de nós. A palavra também descreve para nós que, no versículo 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão, no inverno sucederá isso. Olha que coisa linda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deus diz para nós que Ele, o Senhor, cuida de nós em todo o tempo. Não importa as circunstâncias, irmãos. Deus está cuidando, Deus está zelando. Embora estamos sim vendo tantas mortes, tantas percas, tantas coisas ruins, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor das estações, Ele é o Senhor do dia, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, para que nós vamos ficar afetados? Para que nós vamos ficar preocupados? Não seremos afetados pelo tempo ou pelas estações. Deus cuida de nós. Creia nisso. E uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. No tempo da dor, irmãos, quando nós estamos passando por dor, por percas, por coisas tão ruins, nós perdemos a visão. Nós não conseguimos ver Deus, porque a dor, ela faz com que a gente se volte para o homem natural, se volte para as circunstâncias naturais. E o Espírito Santo diz para nós nesses dias: olha para mim, olha para o teu Criador, olha nos olhos dele, contempla a sua face, e você vai ver de novo, como Zacarias profetizou aquele povo consolando, e incentivou eles a se lembrarem das promessas. O Senhor diz para nós hoje: torna a lembrar das promessas do Senhor. Torna a lembrar daquilo que Deus te falou. Deus vai continuar fazendo. Deus vai fazer nos nossos sonhos, nos nossos anseios, nos nossos projetos. Deus, Ele não parou. Ele continua fazendo. Mas nós precisamos tirar os olhos da dor, da aflição, da angústia, e olhar de volta para Cristo. Olhar e receber dele a água da fonte da vida, essa água que faz jorrar dentro de nós coisas maravilhosas. Esperança, traz de novo a paz, traz de novo a perseverança. Irmãos, esses são os dias de nós contemplarmos a face do Senhor. A palavra de Deus diz para nós, como falou aquele povo que estava lá exilado, que estava lá ainda, sofrendo, aflito. E ele veio com essa palavra, encorajando. Ele veio com essa palavra para trazer restauração. O Senhor quer trazer restauração nesse dia nos nossos corações, para que nós possamos passar mais dias, 1 dia, 2 dias, 20 dias, milhões de dias na sua presença, até que se cumpra em nós o seu querer. Amados, Deus é fiel. Ele continua sendo fiel. A palavra de Deus diz aqui para nós nessa noite que nós não seremos afetados. Qual é a diferença do justo para o ímpio? Porque tudo vem para o justo e para o ímpio. A diferença é aquele que crê, é aquele que proclama a verdade, é aquele que anda na verdade. É tempo de unidade, é tempo de orarmos uns pelos outros, é tempo de estarmos repartindo uns com os outros, é tempo de nós estarmos juntos.
É tempo de nós estarmos, sabe, amados, fazendo com que os nossos dons, nossos talentos sejam repartidos na terra. Não somente para nós, para nossa casa, para a igreja, para a sociedade. Irmãos, é tempo. Nós realmente não podemos nos abraçar, não podemos mais nos beijar, não podemos ter tantos contatos, mas nós podemos sim, com a palavra de Deus, telefonar, com a palavra de Deus, falar, né, uns aos outros. Nós podemos sim dar ações que podem contribuir para que a glória de Deus seja manifestada. Creia a salvação na terra, creia a redenção na terra, creia a justiça na terra, ainda que tudo esteja ao contrário, Deus continua sendo o mesmo. Eu quero contemplar a face do Senhor, eu quero contemplar a palavra do Senhor, eu quero declarar ao Senhor o meu amor em espírito e em verdade, em adoração, em jejum. Amado, seja da forma como for, um riso, seja, sabe, realmente um contato sobrenatural. Esse é aquele que anda com Deus, aquele que vê Deus, aquele que tem realmente sempre uma palavra de misericórdia. Amados, esses são os dias. Ainda que você não entenda, ainda que eu não entenda, nós vamos ver coisas novas. Deus tem restauração para nós. A palavra de Deus diz assim, que as águas vivas, eu estava meditando nesses dias, né? Deus colocando no meu coração. Tudo começa na nascente. A nascente, ela é realmente onde começa o caminhar das águas. A nascente é o lugar aonde realmente dali vai gerar o rio. E do rio pode se tornar um oceano. E o Espírito Santo diz para mim e para você nessa noite, você pode sim, você tem um rio dentro de você que corre. É a cidade, a morada do Deus vivo. E através dele, nós podemos fazer desse rio um oceano. Nós podemos fazer deste rio de vida uma coisa fantástica, aonde nós podemos cada dia, ainda que estamos passando por enfermidade, ainda que estamos passando, sabe, por lutas e por guerras, nós podemos, através deste rio, fazer com que ele se torne um oceano. Oh, Amanai, decanta, alabaia, Súria, alabacheia. Deus é fiel, amados. Há um rio de Deus para nós. Deixa esse rio correr, deixa esse rio lavar, deixa esse rio purificar. E o rio, ele é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. A água, ela é penetrante. A água, ela representa o sustento de Deus. A água, ela é aquela que traz em nós a limpeza que nós precisamos. Amados, deixa que esse rio de vida surja do teu interior, brote do teu interior e traga sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sociedade, sobre a igreja, a manifestação do Deus vivo. É tempo sim de nós profetizarmos, é tempo sim de nós chorando, de nós, sabe, muitas vezes aflitos, trazemos uma palavra de vida, uma palavra que transforma, uma palavra que opera. Oh, aleluia! Eu quero ler com você uma palavra também, só para completar Isaías, que diz assim, ó, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Aleluia! Esse é o rio que está em nós. Esse é o rio que pode jorrar de nós a tudo aquilo que tocamos, a tudo aquilo que vemos. Aleluia! Você é um instrumento de Deus. Você é um amado de Deus, particular, único na terra.
E esses dias, irmãos, creia, se levante na força do poder de Deus, sabe? Porque nós muitas vezes não temos força, mas Deus nos deu um poder que vem do alto, aleluia. Que a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que nós vamos andando, caminhando e contando aquilo que Deus tem feito. Lembra do que Deus tem feito. Não deixa o mundo, sabe, essas coisas que nos agravar de tal ponto de nós só vermos coisas negativas. Não, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas profundas. É tempo de poder, de milagres. É tempo de nós levantarmos para profetizarmos sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre as autoridades, sabe? É tempo. Então Deus faz com que cada tempo nós possamos, sabe, sermos transformados, né? Não conformados com circunstâncias, mas transformados. Então eu quero deixar essa palavra para você dizendo e crendo: Deus continua operando. E Deus quer usar a tua vida para operar nessa terra o seu milagre. Seja um milagre de Deus na terra. Seja alguém que Deus possa dizer: eis aí meu filho, eu quero usar ele, e seja usado, seja ousado, seja realmente aquele ao qual o Senhor pode dizer: faça que se cumpra a minha vontade aqui na terra como no céu. Eu quero deixar essa palavra como um incentivo ao meu coração e ao teu coração, sabendo e crendo, logo estaremos juntos, logo estaremos de novo. Não que não estejamos, nós estamos, mas de uma forma mais plena, de uma forma mais, profunda, mais íntima. Eu quero, no nome de Jesus, declarar que Deus continue sendo Deus, que a paz de Deus seja sobre os irmãos, sobre cada família, sobre cada lar. Eu amo vocês, nós temos orado, vamos continuar orando e esperando até que Deus cumpra a sua palavra e que nós possamos estar juntos. Deus te abençoe. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Então, finalizando o culto desta noite, fica o nosso abraço para todos os amados irmãos, as mensagens que o Senhor nos deu hoje de uma forma tão tremenda, que elas venham realmente impactar nossas vidas. A todos que nos assistem, que Deus seja contigo com todas as suas necessidades, carências, que vamos permanecer orando. Quarta-feira estaremos juntos, se Deus tem, mais um culto de libertação. E Deus abençoe a todos, uma semana de bênção para os irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, ou aqui pela internet, ou vivo como Deus permitir. E que no decorrer da semana a gente continue orando, anunciando o reino, testemunhando, que a paz e a graça de Jesus permaneça com os irmãos, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, aonde estivermos, que Deus esteja ali consolando e fortalecendo os nossos corações hoje e sempre, amém. Deus abençoe.